Olá, irmãos. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem falado no meu coração nesses tempos difíceis que a igreja e que o mundo tem passado. Tudo que eu quero compartilhar com vocês não é nada diferente do que os pastores dessa casa ou outros líderes aliançados com essa casa têm compartilhado sobre essa tempestade que tem passado no mundo. Então será mais um compartilhar pessoal do que eu tenho sentido e tenho refletido sobre esse tempo difícil que nós estamos vivendo. O meu intuito com tudo isso é renovar a nossa fé, a nossa esperança, através da palavra de Deus. Para isso eu vou pedir para que os irmãos abram em Mateus 14, no verso 22. É aquela passagem que fala sobre que Jesus anda sobre o mar e diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu um monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Verso 29. E ele disse: Vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Eu gostaria de frisar alguns pontos dessa passagem. Só para contextualizar, nesse momento os discípulos tinham acabado de vislumbrar milagres de Jesus. Ele tinha multiplicado os pães e os peixes. Então eles foram ordenados por Jesus para que eles fossem para o barco. E me chamou a atenção essa parte, porque eles não foram por conta própria, por decisão deles. Jesus pediu que eles entrassem no barco e fosse porque ele ia orar. Então, será que Jesus não havia percebido que uma tempestade estava se formando? Será que Jesus não tinha notado o céu, não olhou para o céu para perceber, para dar essa ordem para os discípulos? Então, quando os discípulos já estavam longe da margem, a tempestade ficou forte. E Jesus foi até eles, andando por sobre as águas. Quando eles veem Jesus, eles ficam com medo, atemorizados, como diz a palavra. Eles ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! Eles tiveram medo nesse momento. Eles não conseguiram perceber quem era que estava ali andando por sobre as águas. Mas Jesus imediatamente lhes disse, como diz aqui: Tende bom ânimo, sou eu. Eu fiquei imaginando que parece que Jesus não tem intenção de colocar medo neles. Ele se identifica prontamente: sou eu. E o que eu quero frisar para os irmãos, para os nossos corações, é sobre essa palavra, sobre essa frase: sou eu. E a respeito disso, eu fiquei pensando sobre o que o medo pode provocar em nós. O que o medo provocou nos discípulos. Eles perderam a referência de quem Deus é, por temerem.
Os discípulos não perceberam que era Cristo, somente quando ele falou, sou eu. Então Pedro tem a iniciativa de pedir para Jesus, Senhor, então se és tu, parece que ainda duvidando, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O medo faz com que a gente fique histérico, duvidoso, enquanto Jesus nos chama para andar sobre as águas, com Ele, no meio da tempestade. E eu gostaria, sobre o que eu falei que eu queria frisar nessa passagem, sobre essa palavra, essa frase, eu sou o Senhor. Confiar nessa verdade quando estamos em crise fortalece a nossa fé e nos faz amadurecer. Eu aprendi que tudo que é repetido na Bíblia tem uma certa importância, tem uma relevância que nós devemos nos atentar. Essa frase, eu sou, aparece diversas vezes na palavra de Deus. Eu vou citar apenas algumas que vocês depois podem conferir. Em Salmos 46:10, esse eu quero ler com os irmãos. Salmos 46:10 fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E em Salmos 50, no verso 7, escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. No Novo Testamento, nós temos também várias passagens que falam sobre essa frase, essa reflexão sobre Jesus dizendo eu sou. E eu vou citar, estão todos lá no Evangelho de João, depois você pode ler. Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e eu sou a videira. Então isso reforça que mesmo em meio à tempestade, Ele está conosco. Ele é o eu sou. Em Êxodo, cita a passagem de Moisés quando ele foi chamado por Deus. É o episódio da sarça ardente e Êxodo 3:14 diz, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então essa frase pode nesse momento de crise nos sustentar, nos fortificar, renovar a nossa fé, a nossa esperança de que Ele está conosco. Desde que nós olhemos para Ele, para os olhos dEle, nós não vamos submergir, nós não vamos afundar, mas nós temos que manter essa esperança, os nossos olhos firmes no eu sou. E ainda falando sobre essa passagem que é repetida na Bíblia, sobre essa frase, lendo Levítico, é um livro que traz diversas recomendações de Deus para o seu povo, sobre consagrações, purificações, sobre celebrações, a maneira como o povo de Israel deveria celebrar as festas para Deus, também diversas leis a respeito do povo, do serviço no tabernáculo, sobre a rotina deles, né, sobre o dia a dia deles. Uma declaração Deus fazia questão de repetir nesse livro de Levítico. Moisés, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor vosso Deus. E ele repete isso várias vezes, para que isso fosse inculcado no coração do povo de Israel. E eles estavam no deserto, assim como nós estamos nesses dias. Eu contei, em Levítico, se eu não contei errado, aparece 48 vezes essa frase. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso nos traz fé, renova a nossa esperança. Nós não estamos só, irmãos. O mundo inteiro está nessa tempestade. Mas quem que está ouvindo e entendendo esse convite de Jesus para andar por sobre as águas? E eu gostaria de fechar falando que
Existem tempestades que são formadas pelo próprio Deus para nos provar, para fazer com que amadureçamos na sua presença, que a nossa fé seja firmada na rocha que é Cristo. Eu quero finalizar orando e agradecendo a Deus por essa palavra e que Ele renove a nossa fé. Que nossa vida esteja firmada no Eu Sou, que é o nosso Senhor. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por essa afirmação que o Senhor coloca repetidas vezes na Tua palavra, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e nós não devemos duvidar, nós não devemos olhar para as circunstâncias e termos medo, Senhor. Nós não queremos perder o foco em Ti, que o Senhor nos alimente da Tua palavra nesses dias, para que nossa fé, a nossa esperança seja renovada no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.